novo, estamos aqui com a nutricionista Lilian Pires e hoje ela vai vir falar conosco sobre, Lilian, tem diferença a consulta do nutricionista de um paciente ansioso e um paciente que vai no teu consultório só porque ele quer perder peso? Oi, tudo bom? Tem sim. Primeiro que quando o paciente ele vem perder peso, a maioria desses pacientes ele já vem com algum grau de ansiedade. E a abordagem, ela realmente é diferente, né? Se possível, uma conversa, né, um acompanhamento desse paciente com o psicólogo e com o nutricionista, ou psiquiatra nutricionista, né, para a gente até entender o que esse paciente já está fazendo, se ele está tomando algum medicamento, né, porque um medicamento ele também pode contribuir com o aumento de peso, e o paciente, quando ele tem já um grau de ansiedade, já vem com um diagnóstico, né, de um transtorno de ansiedade, é um paciente que a gente não pode trabalhar com restrição. E geralmente, pacientes para emagrecimento, existem estratégias, né? O paciente já sai com uma prescrição, né, com orientação, e, assim, na maioria das vezes, a gente vai ter uma restrição ali calórica, mas o paciente que já vem com transtorno de ansiedade é um paciente que a gente precisa ter um outro tipo de abordagem. Geralmente, a gente trabalha com diários e também com metas, né? Esse paciente, provavelmente, ele vai ter uma forma de se alimentar sem uma atenção plena, né? Ele é um paciente que acaba descontando na comida e o trabalho realmente é bem diferenciado, né? A gente trabalha com pequenos passos, com metas, e é um paciente que consegue mais com metas do que sair com um plano com restrição, né? Com uma dieta restritiva, até porque a dieta restritiva ela pode piorar a resposta de alguns neurotransmissores, que a gente pode falar aí para mais tarde, mas por isso que a gente precisa ter um cuidado com esses pacientes. Então, o ideal não é que esse paciente ansioso que procura o nutricionista já saia com aquele planejamento lá, né, do que ele vai comer em cada horário, quantidade de comida. É um trabalho mais delicado, né? Você vai construir com ele esse planejamento, porque além de você se preocupar com a parte nutricional dele, você também está se preocupando com como é que ele vai lidar com essa ansiedade para gerar resultado, né? Porque eu acho que uma das grandes questões aí, quando a gente chega no nutricionista, é o gerar resultados, né? Atender aquelas expectativas, independente de ser um paciente ansioso ou não. Eu tenho alguns pacientes que eles vão ao nutricionista e é muito interessante porque na semana da consulta eles já geram aquela ansiedade, né? De que será que eu vou chegar lá e a minha nutricionista vai chamar minha atenção porque eu ganhei peso? Então, isso também tem que ser trabalhado com eles dentro da consulta nutricional, né? Sim. Não necessariamente que eles não vão sair com um plano, né? Vai depender muito do paciente, da conversa, que às vezes no primeiro momento a gente vai conhecer o paciente, aí vai ver qual é a melhor estratégia para ele, e muitas vezes o que ele vai sair são com orientações, pequenas orientações. Às vezes a consulta, o retorno dessa consulta não vai ser tão longo, né, para a gente continuar esse processo. E, assim, primeira consulta sempre é conhecer melhor, é entender os processos, é ver qual a melhor estratégia, né, como que a gente pode trabalhar. E, às vezes, também dá essa ansiedade de levar alguma coisa para casa, de, mas eu preciso me basear em alguma coisa. Ele tem, mas a consulta, ela
ela é muito mais voltada para o comportamental, né? Para o comportamento dele, de orientações. A gente chama de mindfulness, você ter uma atenção plena naquilo que você come. Então, é um trabalho que é feito antes dele ter aquele plano bonitinho, né? Todo calculado direitinho. E é comum essa interligação com o psicólogo daquele paciente? Você tem o hábito de fazer isso? Olha, eu trabalhei muitos anos com uma equipe multidisciplinar. Hoje eu estou trabalhando sozinha, mas vem os pacientes já encaminhados, às vezes, do psiquiatra, do psicólogo, mas eu trabalhei um bom tempo aí com psicólogos, então era possível, às vezes, fazer a consulta conjunta, às vezes com o médico, não com o psiquiatra, mas com o médico clínico acompanhando, porque geralmente, assim, eu trabalhei muito tempo no SUS, então muitos pacientes passavam pelo médico, às vezes para renovar receita, e o médico me chamava na consulta para a gente poder avaliar e ver, às vezes era um medicamento que ele já estava tomando há 2 anos, 3 anos, né? E a gente via a necessidade de ele ser novamente avaliado, de ver a necessidade de diminuir ou aumentar ou mudar aquele medicamento. E aí, assim, eu consigo ter um feedback, mas isso não é de todos os pacientes, né? Existem pacientes que vêm na nutrição já colocando para mim que são ansiosos, que comem, que estão comendo demais, que sentem muito apetite no período da noite, no período da tarde, né? E a gente vai trabalhando também em cima disso. O que é mais legal é assim, a gente sempre pensar que a consulta nutricional dele vai ser extremamente personalizada, né, para as características dele, para as necessidades dele. Então, aquela comparação com com o colega que foi de outra forma, que perdeu tanto de peso, isso também não é muito legal, né? Então tem que também tentar desmistificar um pouco isso dentro da consulta. Sim, porque a obesidade ela é multifatorial. Existem vários fatores envolvidos aí nesse processo do ganho de peso e às vezes pode estar relacionado ao quadro de estresse mesmo. O estresse ele libera em nós um hormônio, esse hormônio do estresse, cortisol, que ele faz a gente também ganhar peso nesses quadros de ansiedade e aí por isso a gente não pode se comparar, né, com um paciente que perdeu tantos pesos em tanto tempo, tantos quilos em tanto tempo. Então, é feito esse trabalho também com esse paciente. Hoje, eu atendo mais crianças e gestantes, mas eu também trabalho com idosos. Né? Eu já atendi uma população geral, assim, que vinha muitas mulheres, novas, homens, e hoje eu estou com idosos, ainda mais nesse período de pandemia, eu tenho atendido idosos que têm se queixado muito assim de muita fome, que tem aumentado muito o apetite, né, que é comum nessa pandemia, e a gente já consegue ter um olho, você pergunta na consulta, você já passou por um psicólogo, você já viu isso com algum médico, já conversou sobre isso, né, para poder que a nutrição, ela, nesse sentido, ela não pode ficar sozinha, ela sempre tem que estar junto com o tratamento com psicólogo ou com psiquiatra. Mas eu vejo assim que sempre que a gente consegue fazer, né, um atendimento multidisciplinar, é, é muito ganho, né, para o paciente. Então, buscar conscientizar a eles que essa equipe multi está ali para contribuir, para agregar, isso vai trazer resultados muito mais produtivos, né? Você tocou num assunto aí bastante atual, né? Que é essa questão da pandemia. A gente tem aumentado muito os casos de transtornos de ansiedade, né? Por conta da pandemia.
E eu acredito que isso aí deva estar tendo também grandes impactos na questão nutricional, porque mais tempo em casa, né? Mais tempo para poder aí saciar essa chamada fome, porque vai ter, como você falou, vários fatores que vão gerar a ansiedade e muitos vão descontar na questão da alimentação. Mas isso aí é um papo que a gente pode ter em um outro momento, né? Obrigada, Lilian. Acho que assim foi muito importante, né, a gente entender que quando a gente tem aí um transtorno emocional, principalmente a ansiedade, a consulta nutricional, ter esse olhar, né, diferenciado, vai trazer um benefício muito interessante para o paciente. Obrigada pela tua contribuição. Tchau. Nada, tchau.